Eu quando, no decorrer desse período todo que eu trabalho no ramo imobiliário, eu não tive a oportunidade assim de ter as ferramentas necessárias para começar a implantar dentro da minha empresa. Então, e também eu não tinha o conhecimento que isso existia, né? Então, por isso que eu fiquei patinando muito tempo numa coisa que não estava legal, né? Porque eu passei assim cada experiência com os meus colaboradores, dentro também eu mesma, né? Eu como pessoa, como profissional dentro da área. E então o que ocorria? Não é o fator chave de investimento, de investir numa empresa, né? Porque hoje eu tenho certeza que alguns corretores perguntam, não faz esse tipo de treinamento, porque às vezes se torna muito dispendioso, vai sair muito caro, é mais uma coisa que você tem que desembolsar, né? Além dos pagamentos de funcionário, a gente sabe, eu sei a despesa que nós temos diariamente em relação assim, a isso, Lúcia, né? Isso tu viveu na pele e eu acredito que tu não é a única. Provavelmente tem pessoas que estão na mesma situação e pensando também nessa questão de investimento. Vou ter que investir, é um gasto a mais, né? Só que a pessoa às vezes tem que pensar a longo prazo, tá? No longo prazo, o objetivo é que tu tenha uma empresa cada vez mais consolidada, cada vez mais consiga transmitir para o teu cliente realmente aquele teu compromisso, aquela diferença com relação a outros profissionais do mercado. Então, quanto mais qualificada for a sua equipe, quanto mais qualificado você for, mais fácil vai ser você conquistar o cliente. E aí as pessoas vão pensar assim, mas aí eu tenho que dizer para o cliente que eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Não. A ideia aqui é tu treinar a equipe, conseguir demonstrar esse tipo de coisa para o cliente, sem precisar necessariamente falar para ele. Sim. Porque eu sou melhor que fulano, porque eu tenho isso. Não. Gente, a ideia não é menosprezar ninguém do mercado. Isso. A ideia é sempre fazer com que o cliente tenha uma visão diferenciada da tua empresa. Isso, daquele cliente chegar dentro, você ser atendido, o cliente ser atendido dentro da sua empresa e ele sair de dentro da sua empresa elogiando, agradecendo, tem que sair satisfeito, independente se ele vai fazer negócio com você ou não, porque a maior propaganda ainda hoje, o marketing maior ainda hoje é o boca a boca. É aquele cliente saindo de dentro da sua empresa, né? Porque daí às vezes assim, tem muito corretor, muita imobiliária que foca às vezes na venda ou até mesmo no processo de locação, na concretização da locação em si, né? Porque a locação não deixa de ser uma venda também. Só que o objetivo não tem que ser a venda, a locação, né? O fechamento do contrato. O objetivo tem que ser sempre com base, o foco é no cliente, né? Para que o cliente tenha aquela experiência e ele possa realmente ver a diferença entre uma empresa e outra. A venda ou a locação vai ser uma consequência daquilo ali. Isso mesmo. E aí, voltando para a questão do treinamento, não é só a equipe que tem que ser treinada, o treinamento, na verdade, tudo que acontece de transformação numa empresa tem que começar através da direção, através do nível mais alto da hierarquia. Isso então, mesmo. No caso do corretor que ele está começando, ele já tem que começar a pensar nessa questão de treinamento desde já. Desde já, ele mesmo, começa por você. Exato, não pensa ele que é ele chegar lá, fazer o curso que o Cresci fornece, que acabou. Isso, né? E não tenha o pensamento de dizer assim, mas eu vou investir nesse treinamento e não tem graça, daqui a pouco o funcionário sai. Porque eu antes, lá atrás, eu não tive essa oportunidade desse treinamento
E também assim, ó, eu tinha uma opinião que hoje eu não tenho mais, né? Que quando o profissional, quando aquela pessoa o funcionário tá pronto, ele pegava e saía. Isso aconteceu diversas vezes comigo dentro da minha empresa e eu tenho certeza que acontece com você dentro da sua empresa, né? Então, aí, mas por que acontecia isso? Porque também eu não estava fazendo a coisa como deveria ser feita, né? Porque o funcionário, quando ele pode até ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos com você, era assim, né? Ele ficava, ele mantinha. Aí ultrapassou aqueles 2 anos e meio, 3 anos, ele tinha vontade de sair por quê? Porque não existia uma visão de crescimento dentro da empresa, não existia um diferencial. Então eu ensinava ao meu modo, que eu achava que eu estava certa, né, correta dentro daquilo. Aí ele estava bom, ele me aliviou ali 1 ano, 2 anos. Aí daqui a pouco ele sai por quê? Ou ele sai porque ele se acordou porque ele estava na zona de conforto, ou ele vai sair também porque essa zona de conforto ele pensou que ia ter... Não, ele estava bom naquilo que eu ensinei para ele, aí ele foi ficando. E dependendo de um ponto que ele chega, o que acontecia? Ele começou a ficar na zona de conforto. Daqui a pouco, ele começou, isso tá muito parado, não tem crescimento, vou ficar nisso. Então, aí, o que o funcionário faz? Ele começa a procurar, buscar. E qualquer empresa que pague 200, 300, 500 reais a mais, ele vai sair. Claro que ele vai sair. A Lúcia levantou agora uma coisa importante de ser falada. O treinamento, a gente está falando aqui em treinamento de equipe, e aí eu já pontuei que o treinamento tem que começar pelo corretor, e aí as pessoas podem até pensar que o treinamento em si é só aquele treinamento que ele paga para alguém para executar esse treinamento, para uma empresa que é especializada em treinamento. Só que a visão, ela é uma visão completamente diferente, não é só esse tipo de treinamento que nos interessa. O treinamento do teu colaborador, o treinamento da tua equipe e o teu treinamento, ele começa já internamente. Não é só na questão de pagar alguém para fazer um treinamento. Vi que tem um curso lá no Cresci e vou pagar esse curso. Gente, não tem nada de errado nisso e deve-se realmente pagar. Só que não é só esse tipo de treinamento que a gente está falando, né? Então, nessa hora que a Lúcia fala que ela passava as informações para o colaborador, esse tipo de informação que era passada não deixa de ser um treinamento, né? Hoje a gente faz treinamento através dos procedimentos. Isso né? A partir do momento que tu tens um procedimento, tu vai treinar o teu colaborador naquele procedimento. Para quê? Para que ele possa executar, não só ele, mas qualquer pessoa que vai executar aquela parte do trabalho, vai executar como se fosse você fazendo, né? Então isso faz parte de delegar funções também, que a gente pode entrar nesse assunto depois de um outro vídeo. Só que aqui o foco é o treinamento, e o treinamento ele já começa nesse sentido.